Bom dia para vocês, são 9 horas, vamos começar a nossa atividade síncrona de hoje, dia 19 de julho, na antepenúltima aula. Faltam só mais duas depois dessa, para a gente começar a nossa rota de avaliações objetivas e finalização do semestre, mas hoje nós começamos um assunto novo, nós começamos o assunto de soluções de sistemas descritos por equações algébricas não lineares. Então agora é necessário, como vocês devem ter visto no vídeo, aqueles que viram, porque estranhamente tinha só 30 visualizações do vídeo 1 e 50 do vídeo 2. Quer dizer, nem as turmas todas não assistiram tudo, né? Mas é muito esquisito que vejam o segundo vídeo antes de ver o primeiro. Mas, semana passada eu observei isso quando foi chegando perto da entrega da avaliação continuada, né? Na segunda-feira, um monte de gente não tinha assistido aos vídeos ainda, o que está invertendo o nosso processo, a nossa metodologia de sala de aula invertida, que vocês têm que ler o material antes, que vocês têm que assistir aos vídeos antes, para chegar aqui no momento síncrono, a gente poder tratar de assuntos que não estejam completamente nulos, apagados na mente de vocês, mas que façam parte dos estudos, que tenham gerado dúvidas e essas dúvidas possam ser esclarecidas. Então não cometam esse erro da semana passada de novo nas próximas semanas, principalmente quando a gente estiver chegando mais para o final ali, porque realmente a única avaliação continuada que é toda computacional é a 10. Então vai ter que implantar lá, vai ter que instalar lá o R, vai ter que aprender a usar os formulários do R, os scripts do R, muito rapidinho. Então é bom ver os vídeos antes, porque os vídeos ajudam isso, tá? Mas deixa para ver no momento em que os vídeos forem sugeridos, quer dizer, daquela sexta-feira que antecede a aula 10 até a segunda-feira em que a aula 10 vai acontecer síncrona, tá? Então aqui estamos abertos, quais são as dúvidas, quais foram as dificuldades nessa matéria. Com relação a resolver equações diferenciais ordinárias, vocês têm os vídeos de introdução. Uma boa parte de vocês foi aluno meu em introdução, viu a parte de regime transiente lá. Isso não é dúvida. Aqui em métodos isso não é dúvida. Mas vamos ao que seja a matéria mesmo, que é dúvida deste momento aqui. Tudo bem? Podem falar. Estou a aguardar. Ninguém tem dúvida? Vamos fazer chamada? Que aí a gente encerra? O que está havendo com vocês, pessoal? Eu tenho notado nas últimas aulas uma certa apatia aí. O que está acontecendo? Fala, Caio. O meu, na verdade não é uma dúvida, né? É mais uma questão de como implementar os dois primeiros métodos no Excel. Não tem como fazer automático. Não tem como fazer automático. Nem a régua falsa. Eu só vou te pedir para falar um pouquinho mais alto, que você voltou a falar baixo de novo. Né? Mas assim, nem a biseção, nem a régua falsa você faz automático no Excel. Agora, você faz automático no Octave. Que é o desafio desta semana para a semana que vem para vocês. Fazer os 3 programas do Octave para a gente poder trabalhar com eles na semana que vem. Que aí nós vamos ver mais um método, vamos ver o único método que pode ser expandido para sistemas de equações algébricas não lineares, porque esses 3 de hoje só servem para resolver uma equação de cada vez. Se você tem o sistema desacoplado, beleza, você pode resolver uma, acha a solução, coloca na outra equação e resolve. Mas se você tem um sistema acoplado, você não consegue resolver nem por biseção, nem por régua falsa e nem por secante, que na verdade secante é só um afrouxamento das regras ali do régua falsa, né? Mas não, Caio, ali você vai ter que ir no olho mesmo, tabela, olhando a tabela, vendo onde é que o sinal muda, vendo qual é o intervalo que tem sinal trocado ali no cálculo da função e calculando as atualizações. Porque o da secante é só puxar. Secante é só marcar e puxar, é bom demais, né? É bom demais, desde que dê um chute decente, né? Desde que dê um chute legal, porque se der um chute mal dado, ela muito raramente, nesses anos todos trabalhando com método da secante, raras vezes eu vi a secante divergir, mas ela às vezes, muito raramente, ela diverge. Agora, se der um chute bom, não. Se der um chute ali com você ter certeza que você deu o intervalo em que a raiz está dentro, por isso que o vídeo 1 é tão importante. Por isso que o vídeo 1, onde mostra para vocês como localizar onde estão as raízes, é tão importante. Por quê? Porque aí você vai saber exatamente onde vai chutar. Você vai ter pelo menos um intervalo mais estreito de onde vai chutar. Por falar em vídeo 1, vocês entenderam aquela questão lá de domínio viável para um problema? Porque isso vai ter que ser trabalhado na avaliação continuada que vocês têm que entregar até quarta-feira. O domínio viável, né, no caso do transiente ali, é o tempo. Ele está de 0 até o infinito. Mas se você tiver, por exemplo, um reator, se você tiver, né, uma outra variável que tem valores finitos no seu domínio, aí a gente tem que descobrir qual é o domínio viável certinho, para poder dar os chutes dentro do domínio viável. Não adianta eu chutar fora do domínio viável. Por exemplo, se eu estou procurando uma concentração, não me adianta chutar uma concentração negativa, né?
nem chutar uma concentração num reator maior do que a de alimentação, porque se vai reagir, o reagente vai ser consumido, a concentração de reagente dentro do reator sempre vai ser menor de alimentação para baixo. Se a reação for, né, irreversível, você pode até sonhar que um dia, num tempo muito longo, chegaria a zero a concentração. Nunca vai acontecer isso. Né? Então ali a gente vai estar sempre rodando entre a concentração, né, de alimentação e a concentração do regime permanente, tá ok? Mas ela pode até passar, se tiver um transiente ali naquela situação, pode acontecer de passar. Mas quando a concentração é a nossa variável independente, ela fica muito mais, o domínio viável fica muito mais restrito. Mas alguma dúvida em relação a isso? Eu achei muito interessante essas visualizações de sexta-feira para cá. Professor. Sim, quem está falando? Aline. Oi, Aline, diga. Eu tive uma dúvida se a respeito daquela equação que apareceu no vídeo, você vai fornecer para a gente ou é do balanço que a gente vai ter que fazer? Depende, vai depender muito do tipo de prova que a gente for fazer para vocês. As provas não estão prontas ainda. Agora, como resolver, né, balanço em regime transiente? É pré-requisito, porque vocês já fizeram isso em introdução? Nenhum impedimento, né? Sim, era só questão de... Nenhum impedimento de colocar um problema que você tenha que equacionar primeiro, resolver o problema e depois chegar na equação não linear para resolver. Vai depender do peso que der essa questão. Normalmente, essas questões de sistema de equações não lineares, ela vale no máximo 4 pontos na avaliação objetiva, né? Eu deixo os outros 6 pontos para a parte de ajuste, linearização de modelos, determinação dos critérios de discriminação de modelo e tudo mais. Então fica mais ou menos 6-4. Então quando é 4, a gente não coloca essa etapa anterior aí não. Eu já dou logo a equação para vocês trabalharem nela e aplicarem os métodos desse período. Mas lembrem-se que transiente foi dado em introdução. Então vocês têm. E essa turma tem acesso aos vídeos de introdução. Então vocês também têm. Inclusive com os métodos de resolução que estão lá nos vídeos 10.2, né? E aí, então pode ficar tranquila, porque assim, preocupação com relação à avaliação objetiva é a matéria toda. Claro que a gente vai tentar dividir. A primeira avaliação objetiva, a gente vai mais ou menos ali buscar um reforço nos conceitos e no aprendizado até interpolação. Depois de interpolação, a gente vai para ajuste, que é a segunda avaliação objetiva e equações algébricas não lineares. Então, basicamente, a gente vai ter lá sistemas de equações algébricas lineares e interpolação na primeira avaliação e tudo na segunda, porque vai precisar resolver um sistema de equações algébricas lineares na segunda avaliação continuada, objetiva também, né? Mas, minha pergunta, já que um monte de gente assistiu ao segundo vídeo, fizeram os exercícios que eu deixei lá? Acharam a segunda raiz? Hein, pessoal? E ficaram esperando a gente resolver aqui? O que houve? Não era exercício? Não tinha sido deixado como exercício para vocês? Por que não fizeram? Quem tem a segunda raiz aí? Quem achou a segunda raiz? Ninguém. Poxa vida, perderam um ponto, tá vendo? Eu daria um ponto para quem tivesse chegado aqui com a solução. Mas perderam, né? Acontece. Quando a gente realmente está só na atitude passiva, gente, metodologia ativa, tá? Sala de aula invertida é chamada de metodologia ativa de ensino, porque cabe a vocês uma parte importante, que é trabalhar antes para chegar aqui já tendo alguma coisa para a gente poder fazer estudo de caso, para a gente poder fazer outras coisas. E não metodologia passiva, de sentar e observar o vídeo e achar, entendi. Aí na hora de aplicar não entendeu nada, né? Então é muito complicado que seja assim. Passando rapidinho, então, direto para a solução disso, já que vocês não fizeram e é dívida e perderam um ponto por causa disso, né? Não perderam um ponto, deixaram de ganhar, né? Vamos deixar claro assim, ninguém perde ponto nesse momento. Perde frequência. Se não fizer avaliação continuada, perde a frequência assíncrona. Ganha só a hora de frequência assíncrona que tem aqui. Numa turma de 27, nós estamos com 23. Já deve ter gente pensando em trancar, né? Já que abriu um período novo aí de trancamento fora de época, coisa parece micareta, né? Abre um trancamento fora de época aí para o pessoal que não acompanhou. Abre aí para o pessoal que não levou a sério. Aí o pessoal tranca e todo o trabalho que foi feito antes é perdido, né? Tanto para nós professores quanto para vocês alunos. Porque afinal de contas eu corrigi todas as avaliações continuadas até aqui de todos os 27 que estavam inscritos, estavam matriculados. Bom, alguns vão sair, vamos porque já tem gente reprovada por falta, né? Vai ser melhor porque aí eu preciso fazer menos provas. Espero que realmente tomem essa decisão, vocês têm até o dia 24 para trancamento extemporâneo de matrícula e disciplina. Mas é uma vergonha isso. É uma vergonha, tá? É não ajudar vocês a terem verdadeira autonomia, a se responsabilizarem pelas escolhas. Mas tudo bem, são os critérios que foram colocados aí, né? As regras do jogo mudarem no meio do jogo é muito complicado. Já imaginou se no ping-pong alguém resolve no meio do jogo tirar a rede?
Ia ficar complicado. Foi mais ou menos o que fizeram aí com essa história de trancamento extemporâneo, né? Feita aqui a minha queixa, que eu vou deixar registrada em vídeo também, para que seja vista, né? E as pessoas entendam que isso não ajuda os alunos. Essa ideia paternalista de, o aluno tadinho, ele tem um monte de dificuldades. E nós, professores, também temos dificuldades. E nós corrigimos as avaliações e fizemos as tarefas e preparamos as aulas. E aí, de repente, aquele aluno que não assistiu, que pode ter tido justificativas, sim, alguns podem ter tido justificativas muito, muito honestas para não conseguir acompanhar. Agora, tem uma boa parte, e a gente tem visto isso até naqueles memes, né, nos áudios que vazam aí, o pessoal não está nem prestando atenção na chamada, que dirá na aula. Então, essas criaturas que gozaram o tempo todo, que brincaram de fazer disciplina, que tiraram vaga dos colegas, isso é que me dói mais. Em métodos computacionais, faltaram vagas. Teve gente, colega de vocês, que ficaram de fora. E aí agora, alguém que não levou o curso tão a sério quanto devia vai poder trancar e não ter consequência nenhuma. Introdução é a mesma coisa. Tinha 80 alunos querendo introdução, só tinha 50 vagas, ficaram 30 de fora. E aí agora vai ter gente que vai trancar, porque já está reprovado por falta. É vergonhoso. Isso não ajuda. Eu fico pensando daqui a alguns anos, entrar um engenheiro desse responsável na sala do chefe assim, olha, tá vazando um gás venenoso lá, você resolve o problema para mim porque eu não estou sabendo resolver? É mais ou menos o que vai acontecer. O tempo todo transferindo responsabilidade, o tempo todo esperando que alguém resolva as dificuldades que nós criamos, por não ter o empenho que foi necessário, que foi devido. Feito esse discurso, vamos logo de lá direto pro Excel, e aí o Caio vai ver que não é, mas vocês vão saber tranquilamente, olhando a tabela, dá facinho para fazer, né? Mas vamos lá no Excel que a gente tem bastante coisa para resolver aqui. Deixa eu ver aqui, eu tô nesse ponto, compartilhar. Estão vendo aqui a minha tela agora, gente? Alguém responde porque eu não vejo mais a sala, pode ser? Sim, estão vendo, né? Então, olha só, a primeira proposta, o primeiro exercício que não foi resolvido por vocês era a bisseção para o primeiro, né, o primeiro ponto lá. Então, olha só, eu tenho aqui já o cálculo da primeira raiz, a gente fez lá no vídeo, vocês não vão precisar fazer aqui de novo. Vamos buscar a segunda raiz. Eu só vou piorar um pouquinho aqui o meu chute inicial, então vou botar 240 em vez de 250, e aí, olha só, tá suficientemente grande para vocês verem ali a minha linha de comandos? Tá? Na minha linha de comandos, eu calculo a função. Calculo a função baseada em quê? Baseada nessas grandezas que estão marcadas coloridas aqui, ó. O CA estrela, o D1, D2 e o C, que aparecem aqui na minha equação, que é essa daqui, ó. Isso aqui é o D1, isso aqui é o D2, dali daquela tabela, e isso aqui é o C, e esse negócio aqui é o nosso alfa, que está aqui, ó, que está marcado aqui também. Certo? Então, quando a gente vai calcular a função, eu já deixei ela programada, deixei fixados, ó, olha lá. Na edição eu vou trazer para frente aqui essa linha de comandos, ela vai ficar maior um pouquinho, mas vocês vão ver que todas as grandezas fixas estão fixadas, né? A gente só vai variar o tempo ali. A única coisa que não é fixa aqui, ó, é o F32, que é o tempo, tá? Que é essa grandeza que eu estou colocando aqui, ó, tá? Aí vamos lá. Qual é a minha variável independente aqui? Qual é o meu X nesse processo? Para calcular a f de x. Hein? O tempo. É o tempo. Bom, a gente fez ali, ó, fez no vídeo também, né, o método lugar das raízes, descobriu que tinha uma raiz, eu vou piorar aqui também, 240, tá? Descobriu que tinha uma raiz entre 15 e 20 minutos e outra raiz entre 240 e 250 minutos, certo? A primeira raiz a gente achou no vídeo, a segunda raiz a gente vai achar aqui agora. E é exatamente desse jeito, é manual. Tanto a bisseção quanto a régula falsa são processos manuais aqui no Excel. Não dá para automatizar. No Octave dá, porque você transfere o teste do lugar das raízes para o Octave. Todo mundo entendeu isso? Fica de dever de casa fazer o programinha do Octave para a gente poder trabalhar na semana que vem. Então, olha só, eu tenho esse primeiro chute, deu uma função negativa. Eu tenho esse segundo chute, deu positivo. Ou seja, passou pelo zero em algum momento, né? Tem uma raiz nesse intervalo. Como é que eu calculo o próximo chute? Como é que é o x2 aqui? Ele vai ser o quê? O x1 mais o x0, né? Dividido por 2, porque bisseção é só isso. E aí, olha só que beleza, já programei a minha função e eu posso só puxar aqui. Agora, onde é que tem raiz? Qual é o intervalo que tem raiz? Falem para eu poder marcar aqui. Entre 1 e 2. Entre o x1 e o x2. Né? Um é positivo, outro é negativo. Então, quem é o x3? Abre parênteses. Quem é o x3? É o x2 mais o x1, né? Dividido por 2. Nesse caso aí, poderia só puxar para baixo também, né, professor? Poderia, mas aí você vai começar a se enrolar, né?
Então é Não, melhor sim, fazer sim, o método tem que todo prestar inteiro do atenção, mesmo jeito. sim. Pronto, aqui ó. E agora, onde tem intervalo? Onde tem raiz? Tem raiz entre 250 e 247,5, né? Eu vou jogar fora o do 245 ou 247,5. Então, qual é o próximo x? Tá vendo, Caio? Aqui já não dá pra puxar. Vai ser o quê? Esse mais esse aqui, onde está o positivo, dividido por 2. Não é? O 247,5 mais 250 dividido por 2. 248,75. Aí eu puxo aqui para ver qual é o cálculo da função e é sempre assim. Agora, onde é que tem raiz? Nesse intervalo aqui, né? Então, qual é o próximo x? Abre parênteses, x4, que é 248,75, mais o x3, 247,5, fecha o parênteses dividido por 2. E ó, 248,12. Agora eu puxo aqui, onde é que tem raiz? Qual é o intervalo que tem raiz? 247,5 até 248,125, né? Então, o próximo x vai ser este daqui, o 248,125, mais o 247,5 dividido por 2. Pronto. E aí, olha só como é que já ficou pequenininho aqui, ó. Menos 1,09 vezes 10 a menos 5. Está cada vez mais próximo a função de zero. E a gente está cada vez aqui melhorando um pouquinho. Ainda não tem nada convergido ali, né? Mas onde tem a raiz aqui agora nesses intervalos? Esse daqui, né? Então, ó, igual ao 247,815 mais o 248,125 dividido por 2. É simples a atualização? É simples a atualização. O problema é que demora muito para convergir, né? Onde tem raiz aqui agora? 247,8125 e o 247,96. Pois é, olha só que legal. A gente está aqui, né? Então, isso aqui é igual, abre parênteses, 247,96,88 mais 247,81,25 dividido por 2. 247,89,06. E aí, ó, a gente puxa para cá, 7 vezes 10 a menos 5. Onde tem raiz agora? Entre 247,81 e 247,89, né? Então, ó, igual a 247,89,06 mais 247,81,25. Fecha aqui, dividido por 2. 247,85,16. Já convergi até onde? Aqui agora a gente já está caminhando para a convergência, né? Repararam que está caminhando para a convergência? Já convergi até onde? Até a primeira casa. Até a primeira casa. Onde tem raiz aqui? Entre 247,85 e 247,81. Então, o próximo x é o 247,85,16 mais o 247,81,25 dividido por 2. 247,83. Por enquanto, só a primeira casa convergiu, né? Onde tem raiz? Entre 247,83 e 247,81, certo? Então, igual a este mais este aqui, dividido por 2. Ó, opa, cliquei errado, né? Isso. Pera aí, cliquei errado. Esse aqui é o 37. Pronto, agora tá certo. Ó, começou a caminhar. Eu sei qual é a raiz porque eu já resolvi antes, né? Onde tem raiz aqui? Entre o 247,82 e o 247,81, né? Não é isso? Sim. Então, igual, abre parênteses, 247,82,23 mais 247,81,25 dividido por 2. E ele, ó, agora onde é que tem raiz? Onde está a minha raiz? Desse intervalo aqui, né? Nos dois últimos. Nos dois últimos, entre os dois últimos. Então, igual, abre o parênteses. O método da biseção, ele fica alternando assim, ele pode ter essas alternâncias, não é? É diferente do régula false, que o régula false fixa num ponto e vai descendo a régua para poder chegar na raiz. Então, agora nós estamos com... Onde é que tem raiz aqui nesse intervalo agora? Qual é o intervalo que tem raiz? Entre 247,81,98 e 247,82,23, né? Então, de novo aqui, ó, igual, abre parênteses, este mais este aqui, dividido por 2. 2. Pronto. Onde é que tem raiz? Hein, pessoal? 247,82,10, 247,82,23, né? Em tese, se a gente olhar esses dois aqui, tá caminhando rápido para a convergência agora, né? Isso aqui vai ser igual, abre parênteses, 247,82,10 mais 247,82,23 dividido por 2.
E agora já convergiu até que casa? Até segunda. Até a segunda. Então vamos mais aqui, mais, né? Mais pouquinho. Isso aqui é igual. Onde é que tem raiz? Entre 247, 82, 17 e 247, 82, 23. Repararam que o intervalo está cada vez menorzinho? Então, ó, Sim. este aqui mais este aqui dividido por 2. Certo? Pronto. 82, 20. Ó, onde tem raiz? Entre 82, 20 e 82, 23. Agora tá lá na quarta casa já, né? Já convergiu até a terceira. Igual a este aqui mais este aqui dividido por 2. Ó, 82, 21. E a gente puxa pra cá. Onde tem raiz? 82, 21. Entre 82, 21 e 82, 23. Isso aqui é igual a isto aqui mais este aqui. Fecha o parênteses dividido por 2. 82, 22. Já convergiu? Se eu estou com critério de 4 casas? Se o meu epsilon é 10 a menos 5, já convergiu? Tem que fazer mais uma vez. Tem que fazer mais uma iteração, né? Mas agora, olha só. Aqui a gente tem certeza que vai convergir. Por que eu tenho certeza que vai convergir? Onde está a raiz? Está entre 22 Entre o 21 e o 22, né? Entre o 247, 82, 21, 247, 82, 22. Certo? Muito azaradamente ele vai dar 247, 82, 21 outra vez. Mas vamos lá. Isso aqui vai ser igual a este mais este dividido por 2. E agora convergiu? Sim. Hein, gente? Convergiu. Agora eu não preciso fazer mais. Certo? Então, ó, eu vou até botar aqui, fechar aqui bonitinho as minhas... Ops. Vou colocar aqui bonitinho a minha grade. Vou passar esse formato daqui para cá. E vou passar estes dois aqui, ó. Isso aqui vai ser o meu convergiu. Tá vendo? Agora convergiu. A raiz é 247, 82, 22. Com quantas iterações da abscissão? 19, certo? Agora, olha só. Falsa posição, certo? Nós estamos aqui com esses mesmos chutes iniciais. A diferença é que agora a equação de atualização do x é essa aqui, ó. Estão vendo? Estou mexendo com ela, ó. Tá? É a mesma que a gente vai usar tanto para secante quanto para abscissão. Concordam comigo? Hein, gente? Sim. Sim, pois é. Então, olha só. Aqui 240, a F é negativa. Aqui 250, a F é positiva. Esse é o x1, esse é o x0. Como é que eu calculo, então, o xn mais 1, ou o x2? Ele vai ser igual ao quê? Ó, vamos lá na equação. Xn menos a F de xn vezes, abre parênteses, xn menos xn menos 1. Então, este menos este... Fecha o parênteses, dividido por, abre parênteses, f de xn menos a f de xn menos 1. Fecha o parênteses. 247,8390. Aí qual é a minha função aqui? Ela é 1,91 vezes 10 a menos 5. Onde tem raiz? Entre 240 e 247,83, certo? Como é que eu calculo aqui o próximo x? Quem é o xn? Quem é o xn menos 1? XN é o 247. O xn é esse aqui. O xn menos 1 é esse aqui, porque eu joguei fora esse intervalo, né? Do 247 ao 250. Então isso aqui vai ser igual ao xn menos a f de xn vezes, abre parênteses, tá? Xn menos xn menos 1, que está lá em cima, fecha o parênteses, dividido, abre parênteses, f de xn menos a f de xn menos 1. Ó, 247,8223. Vocês esperavam uma dessa, gente? A gente já viu que é 82,22, né? Então, ó, cá estamos nós. 1,47 vezes 10 a menos 7. É positivo ou de lá é negativo? Quem é o xn, quem é o xn menos 1 aqui agora? 247. Esse é o xn, esse é o xn menos 1. Então, quem é o xn mais 1? Xn menos a f de xn vezes, abre parênteses, xn menos 1 dividido por, abre parênteses, f de xn menos a f de xn menos 1. Convergiu? Já convergiu pelo nosso critério de 10 a menos 5? Sim. Não, claro que não. 22, 23, 22, 22 ainda não convergiu, né? Então a gente precisa calcular mais uma vez a função e precisa calcular a última atualização, né? Isso vai ser igual a isto menos a f de xn vezes, abre parênteses, xn menos 1, tá lá em cima, dividido, abre parênteses, f de xn menos a f de xn menos 1, fecha o parênteses. Opa, eu fiz uma bobagem aqui. O que houve? Ah, não, fiz não. É só fazer assim. Tum. Pronto. Convergiu?
Convergiu. Convergiu. Então, se convergiu, eu não preciso calcular F nova, né? Eu só preciso fechar minha gradinha aqui e dizer que convergiu. Todo mundo vai ficar vermelho, grade para todo mundo. Convergiu com 5 iterações. Perceberam isso? Agora é o automático que o Caio tinha falado, né? Que é aqui a nossa querida, o nosso querido método da secante, que é rapidinho, que é facilzinho aqui no Excel, porque é marcar e arrastar e puxar, certo? Então deixa eu só marcar aqui essas coisas aqui assim, deixa eu fazer assim, tá? Como é que eu calculo aqui? Do mesmo jeito que eu calculei lá, né? Então, isso aqui vai ser igual ao xn menos a f de xn, que multiplica, abre parênteses, xn menos xn menos 1, fecha parênteses, dividido por abre parênteses, a f de xn menos a f de xn menos 1. Pronto. Deu o mesmo, professor? Claro, tinha que dar, né? É a mesma equação. Agora, o que eu faço aqui? Agora é que eu molho. Agora eu marco aqui e puxo, né? Porque ele vai usar sempre os dois últimos. Ó. Convergiu? Convergiu. Muito bonitinho. Eu não preciso desse valor aqui, né? Certo, gente? E olha só que os passos seguintes foram diferentes, né? Tudo bem? Mais algum questionamento em relação a isso? Viram como é que faz? Hein, gente? Alguma dúvida agora? Vão dar conta de fazer a avaliação continuada, que não tem nada a ver com essa equação daqui? Posso encerrar esse compartilhamento? Professor, antes de encerrar, Diz. É só para confirmar mesmo. O zero para que apareceu ali é só para... porque dentro da tolerância do Octave, do Excel, né, aquele valor ali é zero. Ó. Você viu que aqui está dando 10 a menos 12. E aqui está dando zero. Deu zero. Tá? É zero porque na tolerância do Excel, porque até o Excel tem isso, né? Quantas casas ele vai considerar zero? Eu acho que aqui são 15 casas, uma coisa assim, uma coisa bem grande de casas decimais. Todas zeradas ele vai considerar que o número é zero, tá? Mas isso aqui não é uma exigência. Isso não é critério de convergência. Por isso que eu nem calculo a última função. O critério de convergência é que o valor da incógnita em duas iterações sucessivas seja o mesmo dentro da nossa tolerância. Dentro da precisão que eu estabeleci. Aqui a minha precisão era 10 a menos 5. Ou seja, só podia ter variação da quinta casa para frente. As 4 primeiras casas tinham que ser iguais. Certo? Eu sei. Eu tô perguntando esse zero no final é porque a gente... Todo esse método, dos 3 métodos que a gente está procurando, a gente busca a raiz da função, né? Isso. Então a raiz na função, a função tem que valor na raiz? Zero. Alguns chegam muito perto, outros chegam tão perto quanto possível para nossa tolerância. Mas olha só, deixa eu só mudar aqui para você ver que eles não são exatamente iguais. Ó, deixa eu botar o científico aqui. Científico, tá? E 4 casas, né? Porque aí também é sacanagem. Deixa eu ver aqui agora. Talvez nem fique na 4ª casa, mesmo com científico. Deixa eu ver aqui, científico. 4 casas. Mesmíssimo, olha lá, igualzinho. A precisão tá lá para trás, tá muito lá para trás, certo? Certo. Posso encerrar o compartilhamento aqui agora, gente? Mais alguma dúvida? Não? Beleza, era isso por hoje. Vamos abrir os microfones e fazer chamada, tá? Todo mundo abrindo o microfone. Lá por volta de 11 horas eu já libero a avaliação continuada para vocês fazerem. É um problema diferente. Esse, Aline, vai ter que formular. Esse vai ter que fazer o balanço. Mas não vai ter que resolver equações diferenciais, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui com a turma errada para fazer chamada, lógico, né? Para variar. Peguei aqui a turma 1. Então vamos lá. Todo mundo de microfone aberto para poder, na hora que eu chamar... já responder lá no ato. Quem está com problema no áudio, já coloca ali no chat. Estou presente, professor, na hora que eu chamar o nome. Aperta o Enter para poder ser ágil essa chamada e a gente seguir adiante aqui. Então vamos lá. Aline. Presente. Aline, isso. Não precisa os dois, não. Ana Clara. Presente. A preferência é sempre o áudio, gente, que aí sai lá na edição bonitinho. Nem todo mundo vai conseguir enxergar o chat na edição. Caio. Presente. Caroline. Presente. Danilo. Danilo. Faltou de novo. Débora. Presente. Fernanda, faltou. Gabriel Amaral, presente no chat. Gabriel Pereira, presente. Hugo, presente no chat. Júlia, Presente. Júlia ficou tão quieta hoje. Larissa, Leonardo, Presente. nossa, baixinho Léo. Lucas Ferreira, Presente. Lucas Moreira, Presente. nossa, esse também foi quase inaudível. Lúcio, Presente. ué, Fernanda apareceu ali agora, Fernanda? Tava distraída, né? Da próxima vez toma falta de verdade, hein? Lúcio, presente. Marcos Mendonça, presente. Luiz Felipe, presente. Maria Clara, Presente. Matheus Jardim, Presente, professor. Matheus Tessari, Presente. Monique, Presente. Ramon, Presente. Renan, Presente. Robert, faltou. Esse já tá reprovado, falta muito tempo. Rodrigo,
Presente, professor. Tiffany. Presente, professor. Gente, o que me incomoda é isso. Pessoas que pegam a vaga e depois desprezam a vaga que te deram tanto trabalho e que deixaram colegas do lado de fora porque não conseguiram a vaga porque a turma estava superlotada. E é vergonhoso essa história de se matricular por brincadeira. Mas, né, a carreira vai mostrar as consequências. Eu espero que não exploda nenhuma fábrica antes disso aparecer. Gente, eu estou encerrando aqui. Fica o desafio de montar os 3 programinhas do Octave pra gente poder brincar com eles na semana que vem. É claro que eu vou brincar com o meu programa chique, que faz o cálculo do lugar das raízes, que mostra onde pode ter raiz naqueles intervalos, que eu não sou bobo nem nada. Mas é importante vocês fazerem o programa de vocês, senão não aprende a programar, tá ok? Qualquer dúvida sobre avaliação continuada até às 18 horas de hoje, para eu poder ter tempo de responder. Embora eu imagine que se não teve dúvida aqui, não vai ter dúvida lá, né? Tô encerrando aqui pra vocês então, tá? Tchau, tchau! Já. Sejam bem-vindos. Nossa atividade síncrona de hoje, dia 19/7, tratando desse capítulo novo, desse item novo, que é a solução de problemas descritos por equações algébricas não lineares. E uma equação só de cada vez. Porque os 3 métodos que vocês tiveram nesta aula de hoje só servem para resolver uma equação de cada vez. Tá? Então, como a nossa metodologia é ativa, quer dizer, vocês têm participação, vocês têm tarefas para fazer, para que nesse momento síncrono a gente tenha realmente algo para apresentar, estou aqui aguardando onde estão as dúvidas, quais foram as dificuldades sobre esse assunto. Ninguém teve dúvidas? No caso, eu acho que o esquema do... Eu até tinha pensado num negócio desse, né? Aquele de fazer, tipo, da média dividir em 2, essas coisas. Eu até tinha pensado num negócio desse. Esse é o método de seção, né? É. É o que pensei que instintivamente a gente fazer um acaba método. fazendo. Eu pensei, tipo, quando você estava ensinando lá na aula 6, na aula 5, por que não faz a média? Tal. Aí depois ainda teve aquele método que era melhor ainda, que você ensinou na aula 2, que eu esqueci o nome, que é tipo uma reta que fica pivotada e vai descendo, escorregando até... Ah, daquele, esqueci. Esse é a falsa posição, em que você fixa um ponto da reta e vai descendo, escorregando a reta até ela encontrar a raiz. Uhum. Né? Que é o segundo método que vocês viram nessa aula de hoje. Deixa eu ver quem é que já está aqui. Eduarda, Tiago, Edson, Luiz Felipe, Diogo. Diogo, por que você não entregou a avaliação continuada, meu filho? Professor, semana passada eu tive uma prova na segunda de 24 horas, aí eu tive 2 provas na terça e uma na quarta, então foi bem correria, aí eu fiquei te devendo. Mas eu vou fazer mais para estudar mesmo, e essa avaliação continuada eu vou te mandar, pode ter certeza. É porque é uma avaliação, ela era tão simplesinha, ela era tão dentro daquilo que vocês já tinham feito, que assim, 1 hora trabalhando ali no Excel, você já resolvia tudo, né? Perdeu uma frequência assíncrona à toa. Achei difícil. Bom, voltando aqui para nossa aula, alguma dúvida, algum questionamento, gente? Bom, então eu tenho um questionamento. Quem fez os exercícios que estavam no vídeo 2? Qual foi a raiz 2 daquele processo que vocês deveriam ter encontrado aí? Ninguém fez? Vocês assistiram os vídeos, pessoal? Assisti, mas eu não fiz o vídeo. Bom, a metodologia se chama metodologia ativa por uma razão, né? O aluno tem que fazer alguma coisa. Assim fica difícil. Que pena. Quem tivesse trazido o gabarito feito hoje, que tivesse trazido prontinho, teria ganho 1 ponto para somar lá na segunda avaliação objetiva. Ninguém ganhou esse ponto. Mas, para a gente não ficar enrolando muito aqui, gastando nem o meu tempo, nem o de vocês, que parece que não foi usado do jeito que devia, né? Segue aqui, vamos lá direto para o Excel para resolver esse exercício e encerrar a aula de hoje. Tá? Deixa eu compartilhar uma janela com vocês aqui. Pronto. Estão vendo aqui, ó, a planilha? Tudo que nós temos, a gente fez aqui, ó, a avaliação tá lá no vídeo de vocês também, né? Nós fizemos o método lugar das raízes, sabemos que tem uma raiz entre 15 e 20, que a gente calculou no vídeo, e tinha ficado de exercício para vocês a raiz que estava entre 240 e 250, não é isso? Não está visto lá no vídeo? Depois de resolver o problema descrito pela equação diferencial, vocês chegam a essa equação daqui, tá? Esses aqui são as nossas grandezas, o D1 é isso aqui, o D2 é esse 0,93 alguma coisa, o C está aqui colocado, o alfa está ali também, ó, 0,45.
Tudo arrumadinho, tudo certinho. Por quê? É com eles que eu calculo a minha função, né? O valor da função. Ó, na hora que eu clicar aqui na linha de comando, que vai aparecer grande para vocês lá, tudo que tá pintadinho colorido aqui, ó, foi fixado, tá vendo? Ó, tem um cifrão fixando. A única coisa que muda na hora que eu calculo essa função é justamente a minha incógnita. É o tempo que faz o papel de x aqui, certo? Todo mundo entendeu que o tempo faz o papel do x das nossas equações gerais? Pois é, a gente está calculando isso. O método da abscissão, ele não tem jeito. Você tem que fazer, dividir o intervalo no meio, ver qual é o intervalo que tem raiz e sair dividindo no meio até convergir. Aqui a gente estabeleceu um critério de convergência de 10 a menos 5, ou seja, até a quarta casa decimal todo mundo tem que ser igual, só pode variar da quinta em diante. De acordo? Então como é que a gente faz aqui? Como é que eu aplico o método da abscissão para achar essa segunda raiz? Eu sei que em 250 eu tenho a função vale 2,46 vezes 10 a menos 3... e que em 240 ela vale menos 8,93 vezes 10 a menos 3. Ou seja, se de um lado ela é positiva, do outro ela é negativa, ela passou pelo zero em algum momento. Então existe uma raiz nesse intervalo. Como é que eu busco essa raiz pelo método da bisseção? É isso que o Luiz estava falando aí. Como é que eu calculo o x2 aqui? Ó? Eu abro parênteses, né? Somo o x1 com o x0 e divido por 2. Tá? Ou se a gente quiser generalizar, eu somo o xn com o xn menos 1 e divido por 2, porque à medida que isso for mudando, não vai ser mais assim tão parecido. Deu 245, aí agora como a minha função está toda programadinha lá, tudo fixado, é só eu puxar ali no Excel e usar todas as casas decimais possíveis do mundo para facilitar a vida, né? Aqui a gente não tira casas decimais, eu estou apresentando em notação científica com 2 casas só, porque é o que interessa, mas eu estou usando todas as casas para fazer conta, eu estou colocando toda a precisão possível. E aí, agora olha só, qual é o intervalo aqui que tem raiz? Hein, gente? Onde eu encontro uma raiz aqui nesse intervalo? 240 e 245. Entre 245 e 250. Eu jogo fora o intervalo 240 a 245, certo? Então, como é que eu calculo quem vai ser o x1, o xn? O novo xn vai ser quem? Esse aqui, né? O 245. Quem vai ser o novo o xn-1? O 250. Então, como é que eu calculo o x3? Abro parênteses e faço o quê? A soma entre o xn mais xn menos 1. Tá vendo que tá ficando colorido ali, ó? Dividido por 2. Pronto. E aí é que hora eu puxo aqui a função para ver qual é o sinal dela. Ih, deu negativo de novo. Onde tem raiz? Qual é o intervalo que tem raiz? De 247,5 até 250. Jogo fora o outro. Então, como é que eu calculo x4? xn mais o xn menos 1 dividido por 2. 248,75. Aí eu puxo aqui. Agora deu positivo. Qual é o intervalo que tem raiz? Entre 247 e o 248,75. Certo? Então, como é que eu calculo x5? Eu somo esses dois. Xn mais xn menos 1 dividido por 2. Ó. Professor, uma pergunta, tem que ficar fazendo assim manualmente? Manualmente, meu filho. O método da abscissão não tem jeito. Lá no Octave você vai fazer um programa para que ele faça isso aqui. Como é que o Octave consegue saber se tem intervalo numa raiz ou não? Ele faz o produto das Fs. Se o produto das S for negativo, tem raiz no intervalo. Por quê? Porque eu estou multiplicando grandezas que têm sinais diferentes. Se o produto das Fs é positivo, não tem raiz no intervalo. Por quê? Porque eu estou multiplicando funções que têm sinal igual. Não mudou de sinal naquele intervalo. Entendeu, Luiz? Tá escrito, isso está dito lá no vídeo. Está mostrado para vocês no vídeo. Qual é o critério que o Octave vai fazer. Aqui no Excel é na mão. Qual é o intervalo que tem raiz? 248,125, 247,5, certo? Então isso aqui vai ser igual, abre parênteses, xn mais xn menos 1, fecho parênteses, dividido por 2. E aí pego aqui, calculo a função para saber qual é o sinal dela. Agora o intervalo que tem raiz é esse. Então quem é o xn mais 1? É o xn mais o xn menos 1, dividido por 2. E aí, ó, qual é o intervalo que tem raiz aqui? Entre 247,81 e 247,96, né? Quem é o próximo x? Xn mais xn menos 1, fecho parênteses, dividido por 2. Calculo a função para saber qual é o sinal. Onde tem raiz aqui agora? Entre 247,89 e o 247,81, certo? Então, qual é o próximo x? Xn, que é o 247,89,06, mais o xn menos 1, que é o 247,81,25, fecho parênteses, dividido por 2. Calculo a função outra vez.
Onde é que tem raiz? Entre o 247,85 e 247,81, certo? Então, igual... Agora não vou ficar falando, né? Este mais este aqui, dividido por 2... Pronto, calculei, 247,83. Opa, agora olha só. Se eu olhar essas duas últimas iterações aqui, eu posso dizer assim, já convergiu até onde? Hein, gente? Primeira casa. Até a primeira casa. Mas eu preciso convergir até... O meu critério é 10 a menos 5. Então eu tenho que garantir que quantas casas tem que ser iguais? Só pode variar da quinta em diante, né? Então as 4 primeiras casas têm que ser iguais. Não convergiu ainda. Bom... Onde é que tem raiz? Entre 247,83 e 247,81. Então, isso aqui é igual, abre parênteses, 247,83, 20 mais 247,81, 25, fecha o parênteses, dividido por 2. 247,82, 23. Ó, onde é que tem raiz? É entre 247,82, 23 e 247,81, 25. Então, igual... 247,82, 23 mais 247,81, 25 dividido por 2, 247,81, 74. E agora onde é que tem raiz? Entre esses dois aqui, né? Então isso aqui vai ser igual, abre parênteses, 247,81, 74 mais 247,81, 82, 23, dividido por 2, 247,81, 98. E onde é que tem raiz? Entre 247,81, 98, 247,82, 23. Calculo o próximo x. Esse aqui mais este aqui, dividido por 2. Certo? Estou pegando certinho. Ótimo. Onde tem raiz? Ainda entre 82,10 e 82,23, né? Então isso aqui é igual, abre parênteses, esse aqui mais esse aqui, fecha o parênteses, dividido por 2. No Excel é moleza porque a função já está programada para nós, né? Imagina ter que fazer na mão tudo isso. Onde tem raiz? Entre 82,17 e 82,23. Então, igual. Repararam que o intervalo está diminuindo? E a gente agora já convergiu até a segunda casa? Ó, opa, fiz besteira aqui. Multipliquei. Ah, faltou dividir por 2, né? Pronto. 82,20. E aí, onde é que tem raiz? Entre 82,20 e 82,23. Então, igual. Abre parênteses. 82,20. 82,23. Fecha o parênteses. Dividido por 2. 82,21. Já convergiu? Ainda não. Até qual casa está convergido já? Bem, gente? Até a terceira. Onde tem raiz? Entre 82,21 e 82,23, né? Então isso aqui vai ser igual a isso aqui mais isso aqui dividido por 2. Opa, 82,22. Já convergiu? Não convergiu ainda, né? Pelo menos, ó, se eu olhar as duas aqui, a quarta casa ainda variou. Eu preciso de mais uma iteração. 82,22 mais 82,21. E agora eu tenho certeza que vai convergir, né? Dividido por 2. Pronto. Faltou até eu colocar aqui a minha formatação. Pronto. Olha lá que bonitinho. Está convergido, né? Por que eu garanto que convergiu? Porque eu estabeleci um critério de convergência de 10 a menos 5. Então, significa que as 4 casas anteriores têm que estar iguais e só pode variar da quinta casa em diante. Todo mundo entendeu o critério de convergência? Não vai ter o professor para dizer para vocês a hora que convergiu lá na prova, né? Tudo bem? Tá entendido aqui o método da abscissão? O método da abscissão é lento, mas ele sempre converge se você chutar no intervalo onde tem raiz. Agora vamos ao método da falsa posição. Olha que interessante. De manhã, na turma 1, e assim, não é usual que se faça isso, mas a gente até pensa. Como é que o método da falsa posição funciona? Como é que eu fiz lá no vídeo para mostrar para vocês? Ele acaba fazendo o quê? Aquele movimento de básculo, né? Ele movimenta como se fosse uma posição fixa num ponto e a reta vai escorregando, escorregando, escorregando até ela encontrar a raiz. Então existe um jeito meio arrumado de fazer uma certa automatização aqui no Excel, desde que a gente saiba qual é o ponto que está fixo. Porque como a gente usa todas as casas decimais aqui no Excel, sempre vai funcionar desse jeito a falsa posição. Ele vai fixar num ponto e escorregar a reta no outro ponto, certo? Precisamos saber qual é o ponto que dá fixo. Então, como é que eu calculo o primeiro? Aqui não tem jeito. A equação que a gente usa é essa daqui, né? Todo mundo tá lembrado dela lá, ó. Tô mexendo com ela aqui no gráfico, vocês poderem ver. É essa a equação de atualização do x, tanto para régula falsa quanto para secante. Todo mundo viu isso? Entendeu isso? Hein, gente? Sim, professor. Sim, beleza. Então agora olha só, vamos lá, tá? Como é que eu calculo aqui? Como é que eu calculo o x2? Ele vai ser igual ao quê? Ao x1 menos a f de x1 vezes, abre parênteses, né? x1 menos x0,
ou xn menos xn menos 1, quando for no processo mais avançado, dividido por f de xn menos f de xn menos 1. Certo? Pronto. 247, 83, 90. E aí, ó, onde tem raiz? Qual é o intervalo que tem raiz? Entre o 240 e o 247, certo? Como é que eu calculo o próximo aqui? Agora eu tô com vocês. Vamos lá. Como é que eu calculo o próximo x aqui? Quem é o xn? Xn é o x3, é esse aqui, né? 247, 83. O xn mais 1, o xn menos 1 agora virou esse aqui. Virou 240. Porque é nesse intervalo aqui que muda de sinal. Então, como é que eu calculo? Xn menos o quê? Que ela pagou. A f de xn vezes abre xn menos xn menos 1, fecha, dividido por f de xn menos a f de xn menos 1, certo? E agora eu posso puxar aqui, ó, tá? Qual é o intervalo que tem raiz? Agora a gente já sabe qual é o ponto que está fixo. Qual é o ponto que vai ser fixo aqui pra gente? Hein, gente? Esse aqui, né? O 240 e o menos 8,93, não é isso? Então, se eu quiser, eu posso aqui, ó, fixar tanto este, que é o 62, quanto este aqui, que é o 62 também, tá? Ah, professor, não mudou nada. Não mudou nada. Mas agora, na hora que eu puxar e arrastar aqui, ó, que bonitinho. Na hora que eu puxar e arrastar aqui, ó, que bonitinho, convergiu. E se vocês observarem, ó, que pontos que ele está usando? O ponto fixo e o novo. O ponto fixo e o novo. Olha lá. Dá para fazer uma certa automatização, desde que você saiba qual é o ponto que ficou fixo, certo? Como convergiu, eu vou pintar aqui de vermelho e eu não preciso desse cálculo aqui. Eu não preciso calcular essa última função, porque já convergiu. Alguma dúvida aí? Eu tenho uma dúvida. Fala, Luiz. No caso, naquela hora que você clicou, qual é o ponto que convergiu mesmo? Que a resolução tá muito ruim aqui pra mim. Como é que é? O ponto que convergiu, qual é o mesmo? É o menos No 8. método da bisseção, foi na 19ª iteração. Por que convergiu, Esse daí, Luiz? Porque os dois números são iguais até a quarta casa. Que a sua tolerância é 10 a menos 5. Então isso implica que 4 casas anteriores têm que estar iguais. Só pode variar na quinta casa em diante. Eu tô falando nesse método do regula false. Então, convergiu aqui, ó. Sim, não é essa a minha dúvida. A minha dúvida é qual que é o ponto que você tava no. Tipo assim, você falou que fixou um ponto. Qual era o ponto que você Esse fixou, aqui, ó. usando? Lembra que só essa aqui que tá dando uma função negativa, todas as outras funções estão positivas? Reparou que esse ponto vai fazer parte de todos os cálculos seguintes? Olha lá, ele lá, ó, de azul e vermelho. Depois, olha lá, ele de roxinho e verde e o outro ponto. Depois, olha ele aqui de novo, ó. Ele tá fixo. Aquele ponto 240 menos 8,93 10 menos 3 está fixo. É aquele ponto que a sua reta fixou e foi mexendo. É o ponto de contato lá, é o ponto de básculo da reta da régula falsa. Todas as contas vão ser feitas usando aquele ponto lá, ó. O sinal não muda das outras funções. É o único que tem um negativo ali. Reparou aqui que só tem um negativo, os outros todos são positivos? Como você sempre precisa ter um positivo e um negativo para f, aquele ponto fica fixo. Deu para entender? Entendi. Bom, agora sim, a secante é o único que a gente consegue automatizar totalmente aqui no Excel, né? O cálculo é o mesmo, a equação de atualização é a mesma. Então a gente vai fazer o que aqui? Como é que eu calculo esse xn mais 1 aqui? Ele é o xn menos a f de xn vezes, abre parênteses, xn menos xn menos 1, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, f de xn menos a f de xn menos 1, fecha parênteses. E aí eu puxo aqui. E agora como é que o método da secante funciona? Ele usa sempre o quê? As duas últimas iterações, né? Nesse caso aqui até que ficou bonitinho, porque você sabe que tem raiz nesse intervalo, mas podia não ser. Então, ó, eu vou pegar esse daqui agora e eu só preciso puxar. Porque aí ele vai fazer a conta com os dois últimos pontos, ó. Sempre os dois últimos. Já convergiu? Hein, gente? Não. Tem raiz aqui nesse intervalo? Não, porque não muda de sinal a f. Mesmo assim, o método da secante vai usar esses dois pontos. Então eu simplesmente marco aqui e puxo. Convergiu? Convergiu. Convergiu, não. Mas já tem raiz? Não tem, Luiz. Qual é o critério de convergência, Luiz? Um negativo, um positivo. Não, Luiz, critério de convergência. E não para saber se tem lugar da raiz ali. Como é que você sabe se convergiu? Se está na hora de parar. Ah, sim. Então aí é quando os 4 depois da... Isso, então convergiu do 3 para o 4, da iteração 3 para a iteração 4, convergiu?
Não, mas Não, já a tem quarta raiz, casa já. ainda é diferente. Então eu tenho que marcar aqui de novo. Agora olha só, lembra? Esse cálculo aqui foi feito com os dois últimos pontos, que eu nem tinha raiz no intervalo. E aí o método me jogou para um outro ponto que tem raiz no intervalo, ó. Porque aqui agora eu tenho um positivo e um negativo. Então eu marco aqui mais uma vez, puxo para cá. Convergiu agora? Convergiu. Agora convergiu. Então eu marco aqui, ó, posso parar o meu processo e não preciso calcular esse último valor da função. Certo? Alguma dúvida aí? Agora olha só, tem mais exercício que avaliação, que aquele exercício inicial, né, tem para vocês. Qual é o outro item do exercício inicial? Uma vez que a gente tem aqui, ó, a função CA de t, como é que eu calculo o instante em que ela passa por um mínimo ou passa por um máximo? Nesse caso nosso aqui é por um mínimo. O que vocês aprenderam em cálculo 1, que acontece com uma função quando ela passa por um ponto crítico, ou máximo ou mínimo? Derivada igual a zero. Isso, então como é que eu vou chegar Onde na a derivada f de vale x ou f de t para aquele novo item lá, de calcular o máximo ou o mínimo? Eu vou ter que fazer o quê? Perderam metade da questão da prova já. Hein, gente? Como é que eu acho a f de x, que é achar o x que passa pelo mínimo? No caso, aonde que tá? Tipo, É simples a pergunta, Luiz. Eu preciso saber o instante em que a função passa pelo mínimo. Vocês me responderam que aprenderam lá em cálculo 1 que quando uma função passa por um mínimo ou passa por um máximo, o que acontece? ih, esqueci. O que acontece quando uma função passa por um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, um ponto crítico? Hein, gente? Ela não zera. Zero o quê? Ah, Não, ela zera na raiz. A função fica igual a zero na raiz. Nesse caso aqui, a concentração nunca vai ser zero. Mas eu quero saber o instante em que ela passa pelo mínimo. Então, o que acontece com uma função... Cálculo 1, gente, é pré-requisito. O que acontece com uma função quando esta função passa por um ponto crítico, um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Quem salva todas essas 25 almas do purgatório aí? Vai. A derivada é igual a zero. Isso, a derivada dela é igual a zero. Então, o que a gente tem que fazer para chegar na f de x que vai achar o tempo de mínimo? Eu tenho que derivar isso aqui igual a zero, né, gente? E é isso que fica de dever de casa para vocês, tá bom? Tudo certinho? Mais alguma dúvida Tá. em relação a isso? tem que trazer isso para a próxima aula? Ah, não, é para você fazer. É para você saber fazer na prova, caso seja pedido para você. Lembra que vocês têm lá três avaliações no final, né? Nós estamos aqui na antepenúltima aula, falta a aula da semana que vem, que termina esse assunto. Falta a aula de regressão não linear e a gente começa então a ter as avaliações objetivas. Foi só uma pergunta. Diga. Teria que derivar o CAT, certo? Você tem que derivar essa função, Para ela, quando ela passa por um mínimo, a derivada dela não é zero? Então você tem que derivar isso aqui igual a zero. Ela só vai ser zero em t estrela, a derivada. A derivada só vai ser zero em t estrela, certo? Uhum. Deixa eu compartilhar aqui uma telinha do PowerPoint com vocês, para a gente poder brincar um pouco disso, né? Estão vendo a minha tela? Sim. Hein, gente? Estão vendo, né? Vocês viram o desenho desse gráfico, que ele aparece nos vídeos várias vezes, né? Se a gente pensar aqui de novo no desenho dessa função, o que acontece? Ele vem lá do regime permanente numa determinada concentração, depois ela cai bastante, passa por um mínimo, volta a subir e vai para o novo regime permanente, certo? Então eu quero saber esse t estrela aqui, ó, em que a CA de t estrela é mínimo. Isso vai acontecer quando? dCA de t dt em t estrela igual a zero. Então a sua f de t estrela aqui nesse caso, né, vai zerar isso aqui, né? E aí nós vamos ter menos 0,9320 vezes menos 0,002 exponencial de menos 0,002t menos, né, mais 0,7524 que multiplica menos 0,045 exponencial de menos 0,045 t estrela e t estrela. Só em t estrela que isso é zero. Aí você consegue saber quem é o t estrela, porque a f de t é aquilo ali, é menos 0,9320 que multiplica menos 0,002 exponencial de menos 0,002. T agora não é t estrela, é só t puro, mais 0,7524 que multiplica menos 0,045 exponencial de menos 0,045t, tá? E é isso, essa é a f de t, que só é zero em t igual a t estrela. Pronto, aí você tem uma função para achar o t estrela, certo? Podem aplicar aqui, ó, o método da secante, o método da falsa posição, né?
ou o método da bisseção. E aí vocês vão ter o resultado, certo? Fica de dever de casa para vocês também, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão? Professor, Diga. Esses valores 1,0667, o senhor encontrou só fazendo a EDO? Ou o senhor fez a EDO e 1,0667. colocou- Sim, ué. Isso que era Teve que D1, resolver a equação D2. diferencial. Aquilo ali é a solução. Só fez a EDO ou fez a EDO e depois jogou na matriz pra... Tem matriz pra nenhuma achar o- aqui. Ah, Eu só resolvi EDO. o problema descrito por uma equação diferencial. Que vocês aprenderam em cálculo, em introdução. Aqui é um problema intransiente. Vocês têm 4 vídeos de introdução que tem que ver, certo? Então, tem que estar atento a isso. Introdução, tem transiente, tá? Tem os 4 vídeos lá para vocês assistirem e aprenderem a resolver. Porque pode acontecer de eu cobrar, tá? Dependendo do tipo de questão que aparecer na prova, certo? Mais alguma observação? Posso encerrar o compartilhamento? Então, encerrei o compartilhamento. Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? Não? Beleza. Abram os áudios todos, vamos fazer chamada e encerrar a aula. Por favor, deixem aberto logo. Na hora que eu chamar, pode fechar. Fecha um pouquinho, para não dar eco. Deixa eu dar um aviso aqui. Aconteceu, esse discurso vai aparecer 2 vezes, vai aparecer no vídeo da turma 1, vai aparecer no vídeo da turma 2. Recebemos na semana passada um documento, né, avisando que agora, do dia 18 até o dia 24, está aberto o período de trancamento extemporâneo. Né? Aquele povo que está sentindo que não conseguiu acompanhar, que não deu conta, que não dá jeito, pode trancar e não ter consequência nenhuma. É um absurdo isso. Lembre-se que quem entrou na turma tirou vaga de quem não conseguiu entrar. Então, se não levou a sério e agora que está na iminência de ser reprovado, ou já está reprovado por falta, vai trancar? Beleza, eu não vou me incomodar porque é uma prova a menos que eu tenho que fazer. Mas lembrem-se que isso não é honesto com os colegas de vocês que ficaram do lado de fora. Que deixaram de participar da turma porque não tinha vaga, que vocês tomaram a vaga e aqueles que vão trancar estão descartando, estão desprezando, estão sendo irresponsáveis. Existem alguns casos em que há sim justificativa, ficou doente, tem um monte de problemas. Mas muitos casos, e a gente vê isso pelos áudios vazados, né, pelos aqueles memes que surgem de quem está sendo chamado e não está nem aí, não está nem prestando atenção, está conversando com outra pessoa, né? Menos, a última coisa que está fazendo é participando da atividade síncrona. Menos ainda das assíncronas, né? E agora que chega aqui na iminência de ser reprovado, vai lá e tranca sem nenhuma consequência. Período que vem, tenta se inscrever de novo. Eu torço para que fique sem vaga. Para que algum critério aconteça que quem trancar vá lá pro fim da fila. Porque isso é falta de responsabilidade. E aí é desagradável, porque eu fico tendo pesadelos de um dia alguém de vocês que agiu dessa forma aqui, chega lá no gabinete do chefe de vocês na indústria e diz assim, olha, tá vazando lá na planta gás venenoso. Eu não sei resolver não, vai lá e resolve. Porque é isso que acontece quando alguém não cuida, não faz a matéria, deixa passar e depois vai lá pedir para a administração um período de trancamento extemporâneo. É um absurdo. É desvalorizar o trabalho de vocês, é deixar de fora e tratar como, né, criaturas menores os colegas que não conseguiram vaga porque vocês conseguiram vaga e agora vão trancar, aqueles que forem trancar. Não estou falando de todo mundo, não estou generalizando. Tem gente que levou muito a sério o curso período inteiro, mas nem todos são assim. A gente vê isso às vezes na chamada. A criatura corre para ligar o áudio na hora da chamada. Eu já estou avisando aqui que é para ninguém poder ficar desatento, né? Para fingir que está todo mundo atento. Por isso que eu faço para abrir o áudio logo de uma vez. Mas é um absurdo e uma traição com os colegas que ficaram de fora. Aqueles que agora, que não levaram a sério, que não estudaram o que deviam, que não tiveram problemas graves, vão lá e trancam porque estão na iminência de ficar reprovado por falta. Trancam porque não estão entendendo e não querem fazer esforço para entender. Estão sendo desleais com os colegas que ficaram do lado de fora. Para mim, vai ser menos trabalho, menos prova para fazer, porque é uma prova por aluno, um gabarito por aluno. Mas eu acho indecente, do ponto de vista ético, alguém que ficou com uma vaga, que ocupou uma vaga por um período inteiro, e agora vai lá e tranca porque não estudou o suficiente ou não se preparou o suficiente para poder fazer as avaliações. Ainda bem que eu deixei as minhas avaliações para o final. Eu já sabia que isso ia acontecer porque aconteceu desde 2025, né? Então a gente tem atenção em relação a isso. Mas pensem bem, isso não vai ajudar vocês. No período que vem, o problema está aí de novo. Tá? Agora sim, abram por favor aí os microfones para a gente poder fazer a chamada o mais rápido possível. Quem tem problema no chat, já deixa o chat aberto, que é para a gente poder ver. Né? Escreve ali, estou presente, professor, na hora que eu chamar o seu nome, diga ou aperte o Enter, tá? Mas rápido, se eu chamar outro nome, já tomou falta, tá bom? Alessandro. Presente. Alan, presente no chat. Ele falou presente no chat. Isso. Ana Paula, presente no chat. Ailton. Presente. Beatriz. Faltou. Daniel Rodrigues. Presente. Daniel Vieira. Presente. Diogo. Presente, professor. Diego.
Diego, presente no chat. Quem já foi chamado pode fechar o microfone. Edson. Presente. Edson. Presente. Ah, tá muito longe. Eduarda. Presente, professor. Gabriela. Presente, professor. Igor. Presente, professor. Juan. Presente, professor. Julieta. Presente, professor. Karen. Presente no chat. Larissa. Presente no chat. Lucas Hertal. Presente. Luiz Felipe. Presente. Marco Aurélio. Presente no chat. Milena. Presente no chat. Paulo. Faltou. Saulo. Presente, professor. Tiago. Presente. Vanessa. Presente, professor. Ok. Chamada encerrada, tá? A avaliação continuada vai ser liberada daqui a pouquinho. E aí vocês têm até quarta-feira, às 13 horas, para me enviar, tá ok? Tô encerrando aqui. Tá tudo bem? Algum questionamento mais? Não? Até Então, quarta-feira, certo? até quarta-feira, às 13 horas. Tchau, tchau. Ok.